Olá, muito bem-vindo ao canal Momento Arbitragem. Eu sou Asdrubal Júnior, uma alegria recebê-lo aqui em nosso canal. Você já se inscreveu em nosso canal? Quero dizer para você que nós somos o canal especializado em temas relacionados à mediação, arbitragem e outras metodologias de resolução de disputas. Somos o primeiro canal do YouTube brasileiro dedicado a esse tema e a sua inscrição é muito importante para a gente. Não lhe custa nada, basta você apertar o botão inscrever-se logo abaixo, não vai levar nem 5 segundos, você já vai estar inscrito no nosso canal. E aí, sugiro que você também assinale o sininho para receber as notificações das novas publicações, dos novos conteúdos do canal. Além disso, peço a você que dê o joinha no nosso vídeo, curta, para que isso dê mais relevância também ao nosso conteúdo e ele possa chegar a mais e mais pessoas. Agora, sem mais delongas, qual o tema de hoje? O tema de hoje é acordo em mediação extrajudicial. Todas as pessoas falam e difundem a ideia de que um acordo em uma mediação extrajudicial é um título executivo, que, portanto, você tem tranquilidade e segurança jurídica de poder ir para uma mediação privada, uma mediação extrajudicial e, celebrando um acordo, esse documento terá validade jurídica e valerá como um título executivo extrajudicial. Será isso verdade? É isso que nós vamos discutir aqui no programa de hoje. E por que essa questão agora, se esse tema já foi falado outras vezes em nosso canal? Porque surgiu uma decisão judicial no interior da Bahia, que nós vamos apresentar para vocês aqui no canal. Essa decisão judicial estabeleceu o seguinte, que foi executado um título executivo vindo de uma mediação extrajudicial e o juiz, antes de dar sequência ao processo, requereu ou determinou, melhor dizendo, a parte que apresente no processo a documentação que demonstre que aquele mediador extrajudicial que facilitou aquele entendimento entre as partes e que, portanto, conduziu o procedimento de mediação extrajudicial esteja cadastrado no tribunal para que ele pudesse entender que aquele documento teria validade jurídica como título executivo extrajudicial na forma do artigo 784, inciso 4 do Código de Processo Civil em vigor. Será que o juiz agiu corretamente ao seguir este entendimento? Então são essas questões que nós queremos abordar aqui para analisar se o entendimento do juiz está correto, se ele fez a leitura adequada da legislação em vigor, ou se ele se equivocou e realmente um título executivo extrajudicial é o valor que se dá a um acordo celebrado em uma mediação extrajudicial, independentemente do mediador estar ou não credenciado, cadastrado no tribunal. Então vamos ver a decisão judicial. Está aparecendo aí na tela para você nesse momento. Você pode observar que nesta decisão judicial diz que trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial. Eu omiti os nomes aí apenas porque o objetivo aqui é meramente acadêmico, né? Discussão do conteúdo, da ideia e não expor nenhuma pessoa. Então omiti o nome do juiz e o nome das partes, assim como do número do processo, para preservar todas as pessoas envolvidas na questão. Mas então ele diz que é uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Aí ele diz no parágrafo seguinte que em análise ao título apresentado, verifica-se que trata-se de instrumento de acordo entabulado por meio do procedimento de mediação extrajudicial. Ele numera qual é o procedimento, a gente omite essa informação, ele vem a seguir. Entretanto, conforme artigo 784, inciso 4 do Código de Processo Civil, tais títulos apenas detêm força executiva extrajudicial, se referendados por mediador credenciado por tribunal. Deste modo, fica intimado o demandante para, no prazo de 15 dias, acostar aos autos documento probatório que comprove que a mediadora que referendou o acordo é credenciada por tribunal. Intime-se,
Então aí termina o despacho judicial. Portanto, ele deu uma interpretação de que só será um título executivo extrajudicial, um acordo feito em uma mediação extrajudicial, se este mediador lá no plano extrajudicial estiver cadastrado no tribunal. Será que isso está correto? O que você acha? Gostaria também de ouvir a sua opinião. Você pode comentar aí e depois a gente troca uma ideia sobre ela também. Mas vamos ver o que diz a lei, o artigo 784, inciso 4, a que se referiu o juiz. E diz assim o artigo 784, inciso 4. São títulos executivos extrajudiciais. Aí vamos direto para o inciso 4. Diz, o instrumento de transação, referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, ou, veja que aí tem um ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Então veja, a primeira análise desse dispositivo é dizer que aqui tem várias hipóteses, não é apenas uma hipótese. Aqui ele diz que se for por conciliador ou mediador, aí ele diz credenciado por tribunal. Mas ele diz que o instrumento de transação é um título executivo extrajudicial se ele foi referendado pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública, ou pela Advocacia Pública. Ou também aqui, porque quando está ou no final, está ou para todas as hipóteses. Então, ou pelos advogados dos transatores. Então, a primeira questão é, se essas partes, eu não conheço o caso de perto, tá? Então, estou falando apenas em hipótese. Se essas partes tiverem sido assistidas por advogados lá na mediação extrajudicial, e esses advogados assinaram um acordo junto com as partes, então isso já estaria plenamente superado, porque esse ou do final, mediador credenciado pelo tribunal, estaria suprido pelos advogados que assinaram um instrumento de transação se cada parte estava assistida por seu advogado. Mas vamos ignorar essa hipótese de as partes estarem assistidas por advogados e eles terem assinado este acordo. Vamos partir da premissa de que não estavam assistidas por advogados ou que eles não assinaram efetivamente esse acordo. A pergunta é, aplica-se esse inciso 4 para dizer que então isso não é um título executivo extrajudicial, porque o mediador, caso ele não esteja, também não estou dizendo que essa mediadora não está credenciada no tribunal, não sei dizer, mas caso ela não esteja credenciada no tribunal, podemos afastar a natureza, o status de título executivo extrajudicial a este acordo firmado em uma mediação extrajudicial? Estaria correto esse entendimento? Bom, se esse entendimento estiver correto, nós estaríamos dando realmente um golpe duríssimo, muito duro na mediação extrajudicial, a ponto de esvaziar ou diminuir sensivelmente o nível de interesse das pessoas em utilizar a mediação extrajudicial. Será que é isso que quer a sociedade? Será que isso que quis os legisladores ao edificarem a ordem jurídica como está hoje, tanto no Código de Processo Civil atual, quanto na lei de mediação, a lei 13.140, veremos que parece-me bastante equivocado o entendimento do juiz. Então, vejamos o que efetivamente diz a legislação em vigor sobre tudo isso. Bom, primeiro a gente tem que entender que existe a mediação judicial e a mediação extrajudicial. Ambas mediações estão regidas pela lei de mediação, a lei 13.140 de 2015. A lei rege tanto a judicial quanto a extrajudicial. É verdade que também o Código de Processo Civil também traz disciplina, também traz princípios, orientações de como se organiza a conciliação e a mediação judicial. Mas, indo para o texto da lei, eu estou colocando na tela aí para vocês verem o artigo 4º da lei de mediação, a lei 13.140, que diz assim: o mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes.
E aí diz o parágrafo primeiro: o mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. Bom, para ser um mediador judicial, a lei traz os requisitos específicos estabelecidos lá no artigo 11 da Lei de Mediação. E aí ele tem que ter curso superior completo há pelo menos 2 anos, ter feito um curso de capacitação no formato que o tribunal realize ou que ele credencie um curso para isso. Então ele tem que seguir os parâmetros. Então lá no artigo 11, que está aparecendo aí na tela para você. Já para ser um mediador extrajudicial, o que ele precisa ter, é claro, ele também tem que fazer um curso de capacitação em mediação, ou ele tem que estar capacitado em mediação. Na verdade, a lei não diz a palavra curso, tem que estar capacitado em mediação. E aí, é claro que, vamos dizer que o mercado assimila a ideia de que um curso de capacitação em mediação extrajudicial supriria esta condição. Mas não é só isso. A lei de mediação, lá no artigo 9º, como está aparecendo aí na tela para vocês, vai dizer que poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes. Então, o elemento princípio, além da capacitação do mediador em conhecimento, em técnicas de mediação, é que ele tenha confiança das partes. Veja que para ser mediador judicial não tem essa exigência, mas para ser mediador extrajudicial tem essa exigência. Então, a lei de mediação, ela disciplina as duas áreas, a extrajudicial e a judicial. Define o requisito para ser mediador judicial, define o requisito para ser mediador extrajudicial. Diz que o mediador pode ser designado pelo juiz ou pode ser escolhido pelas partes. E vamos mais adiante para ver especificamente lá no Código de Processo Civil, no artigo 168 do Código de Processo Civil, como está aparecendo aí na tela para vocês, diz assim: as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Parágrafo 1º, que é o que nos importa mais para esse ponto que estamos analisando. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Veja que é o próprio Código de Processo Civil. Está falando aqui por a escolha do mediador, inclusive em um processo judicial que esteja em curso, mesmo que seja a priori, para um momento em que poderia ser uma mediação judicial, mas as partes escolheram ir para uma mediação extrajudicial. Então ele está deixando claro com todas as letras, está deixando claro que as partes podem escolher o mediador de comum acordo e que o conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não, ou seja, pode não estar cadastrado no tribunal. É o que diz com todas as letras o Código de Processo Civil vigente no artigo 168, parágrafo 1º do CPC. Mas vamos mais adiante para a gente poder fazer essa análise um pouco mais detalhada. Você vai ver ainda a Lei de Mediação, Lei 13.140, que ela se organiza, né? Vai dar seções, subseções, então ela vai se organizando. Então ela vem lá na seção 2 falando dos mediadores. Aí vem as disposições comuns, que eu assinalei em verde aí para você. Logo abaixo tem a subseção 2, que vem dos mediadores extrajudiciais, que eu assinalei aí em azul, e mais abaixo dos mediadores judiciais. E então a gente vê que este artigo que diz que as partes podem escolher o mediador, lá o artigo 4º, está dentro das disposições comuns, portanto se aplicam as duas hipóteses de mediação. Vamos um pouquinho mais adiante para a gente também complementar um pouco mais esse raciocínio, dizendo ainda dentro da organização, da estrutura de organização da lei de mediação, quando ele trata da seção 3 do procedimento de mediação. Ele vai dizer disposições comuns. Aí ele vai ver o artigo 20, que a gente já vai ler ele, o artigo 20 que eu destaquei aí para você, e a gente vai ler ele com calma. E aí ele vai vir depois a subseção 2 dessa seção 3, que fala da mediação extrajudicial.
e fala da subseção 3 da mediação judicial. Então veja que tem as disposições comuns, onde está o artigo 20, está dentro das disposições comuns, aí vem da mediação extrajudicial e vem da mediação judicial. Então essa visão panorâmica de organização da lei é muito importante para entender todo o raciocínio que estamos desenvolvendo aqui. E aí onde está o equívoco da decisão judicial a que fizemos menção, né? De uma decisão no apagar das luzes de dezembro, do final do expediente forense da Justiça, que condicionou para a compreensão de que aquele título executivo era realmente que aquele título do acordo celebrado em uma mediação extrajudicial era mesmo um título executivo extrajudicial, que a parte demonstrasse que aquele mediador que fez o trabalho desta mediação extrajudicial estava ou não credenciado no tribunal. E onde está o equívoco do juiz? O equívoco do juiz está em imaginar, supor que o lastro da configuração de título executivo para essa hipótese seria a do inciso 4, que foi o que ele fundamentou na decisão. E a gente viu que o inciso 4 fala do mediador cadastrado no tribunal. Então ele está partindo desta ideia equivocada. E não é essa a hipótese que se aplica ao caso. Então vamos ver lá. Qual é a hipótese correta? A hipótese correta é a do inciso 12 do mesmo artigo 784 e não do inciso 4. E nós vamos ver por que isso. E esse inciso 12 combinado com o artigo 20, parágrafo único da Lei 13.140, e vamos então ver aqui especificamente o que diz o 784, inciso 12. Primeiro, então diz, são títulos executivos extrajudiciais, está aí na tela para vocês, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Então, a do inciso 4 é uma hipótese da mediação judicial, do mediador feito, cadastrado no tribunal. Ok, é uma hipótese, ou do conciliador. A do inciso 12 é outra hipótese, mas que ampara perfeitamente, dando lastro e a configuração jurídica correta de que aquele título executivo feito em uma mediação extrajudicial é mesmo um título executivo na forma da lei. Então, 784.12 diz que todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Mas qual a lei que atribui força executiva a esse título? Então, vamos lá, a lei de mediação, que é a Lei 13.140, e vamos ver da seção 3 do procedimento de mediação, a subseção 1, que fala das disposições comuns, o artigo 20, que eu mostrei espacialmente para vocês onde ele estava inserido, o artigo 20, vamos então ler o que nos importa aqui, que é o parágrafo único, que diz assim, parágrafo único do artigo 20 da Lei 13.140, o termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial. E quando homologado judicialmente, título executivo judicial. Não tem dúvida. Então, o inciso 12 do 784 diz que todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. O parágrafo único do artigo 20 vem e diz: o termo final de mediação na hipótese de celebração de acordo constitui título executivo extrajudicial. Ponto. A lei atribuiu força executiva a esse acordo, portanto, dando a ele a natureza de título executivo extrajudicial. Então, o que fundamenta a execução de um acordo celebrado em uma mediação extrajudicial não é o 784, inciso 4, como equivocadamente imaginou o juiz que proferiu esse despacho. O correto é o artigo 784, inciso 12, que é a remissão a uma outra lei que atribua expressamente a força de título executivo. E o artigo 20, parágrafo único da lei de mediação, sem sombra de dúvidas, atribuiu força executiva a esse título celebrado, que é o acordo na mediação extrajudicial. Então, não paira dúvidas, pessoal, de que
O acordo em mediação é sim título executivo extrajudicial. O acordo em uma mediação extrajudicial é sim título executivo extrajudicial. E qual o fundamento legal? Artigo 784, inciso 12 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 20, parágrafo único da Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação. E esse documento, então, é um título executivo, mesmo que o mediador que tenha conduzido esta mediação extrajudicial não esteja cadastrado no tribunal. Como nós vimos no artigo 168, parágrafo 1º, lá do Código de Processo Civil, lembra? Nós vimos agora há pouco. Pois é, esse artigo já diz que mesmo que o mediador não esteja cadastrado no tribunal, isso não exclui a validade do ato, né? Ou seja, o mediador escolhido pelas partes não precisa estar cadastrado no tribunal. Ele pode estar, nada impede, mas se ele não estiver, isso não retira qualquer validade jurídica daquele ato. Então, é um título executivo extrajudicial. E mesmo que as partes, a gente falou daquela hipótese lá no início, das partes estarem assistidas por seus advogados, e seus advogados terem assinado o documento do acordo, e se eles fizeram, supriria até o 7844, também pelo 784, inciso 4 do CPC, também seria um título executivo, porque os advogados das partes assinaram juntos, e o 784 admite essa situação como uma das hipóteses que configura o título executivo extrajudicial. Mas mesmo que as partes não estivessem assistidas por advogados, na mediação extrajudicial, por enquanto, até que se altere a lei, por enquanto, não é obrigatória a presença do advogado. As partes não precisam necessariamente estar assistidas por advogados. Então, se elas fizeram um acordo sem advogado, porque quiseram fazer de livre e espontânea vontade perante um mediador extrajudicial, este documento será um título executivo extrajudicial, na forma do 784, inciso 12, combinado com o artigo 20, parágrafo único da Lei de Mediação. É isso, pessoal. Não sei se esclareceu sua dúvida, mas tentamos aqui enfrentar essa polêmica, porque essa polêmica é muito delicada, porque ela é, como eu disse, um perigo potencial muito grande contra o crescimento e desenvolvimento da mediação extrajudicial no país, porque ela criou um entendimento, uma interpretação de que só vale se estiver cadastrado no tribunal, fugindo completamente do que a lei celebra como correto. Mas penso que o juiz agiu dessa maneira não porque ele não concorda com tudo isso, apenas porque ele fez uma leitura muito pontual da lei e não fez uma análise mais abrangente da ordem jurídica que trata sobre esse assunto. E aí ele ficou com uma visão muito fragmentada e, portanto, não percebeu que outras disposições legais davam pleno amparo à condição de título executivo extrajudicial. Uma leitura mais cuidadosa, mais profunda sobre isso, provavelmente vai dissipar essa dúvida que ele possa ter tido, e acredito que ele mesmo, sendo suficientemente esclarecido disso, muito provavelmente reconsidere esse entendimento anterior e entenda como o título executivo cumprindo as exigências da lei para poder ter curso. É isso, quero aqui me colocar à sua disposição para tirar essas e outras dúvidas que você possa vir a ter aqui no nosso canal. Você pode fazer seu comentário, sua pergunta, mandar sua sugestão de pauta, sempre será muito bem-vindo e eu vou responder a todos os comentários que forem colocados aí. Um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez por sua audiência e o meu pedido final: curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. Forte abraço e até o próximo programa.